Olá, sou a professora Raquel Freitas, professora da FAETEC, mais uma vez aqui para resolver umas questões de química, desta vez da modalidade A, que apareceram nos concursos anteriores da ONC. Vamos lá, então. Vamos, então, resolver a primeira questão. Utilizando os equipamentos de proteção adequada, transferiu-se um pequeno pedaço de sódio macio e brilhante para o interior de um recipiente contendo água. Rapidamente, houve o aquecimento do sistema e ocorreu uma explosão. Explique os fenômenos verificados, equacionando as reações químicas envolvidas. Antes da gente ir para a reação química propriamente dita, vamos dar uma olhadinha em dois vídeos que eu trouxe para exemplificar esse fenômeno para vocês. Reparem que o sódio é um metal mole que é guardado num recipiente com querosene porque ele é tão reativo que ele reage mesmo com a umidade do ar. Ao ser colocado em água, o sódio reage violentamente e causa uma explosão, assim como descrita no enunciado do nosso exercício. É óbvio que você não vai fazer isso em casa. Nesse vídeo, o mesmo experimento é repetido. Só que agora, para a gente visualizar melhor a reação do sódio com a água, é colocado na água um indicador ácido-base, a fenolftaleína. O indicador é uma substância que muda de cor dependendo do caráter do meio. Então, observamos que a fenolftaleína, na reação do sódio com a água, ficou com a coloração rosa, indicando a formação de uma base. Vamos dar uma olhadinha na reação agora, propriamente dita na equação, melhor dizendo, para a gente entender o que aconteceu. Então, a reação desse exercício é a reação entre o sódio e a água, gerando hidróxido de sódio e gás hidrogênio. Essa equação ela precisa ainda ser balanceada. Para isso, vamos acrescentar o coeficiente 2 antes do H2O, ficando assim com 4 hidrogênios no reagente, e o coeficiente 2 antes do hidróxido de sódio, ficando também com 4 hidrogênios nos produtos. Com essa multiplicação do 2 antes do hidróxido de sódio, nós alteramos a quantidade de Na, então temos que acertar e colocar 2 aqui também, no coeficiente do Na nos reagentes, né? E temos agora corretos a quantidade de oxigênio. Na reação e no vídeo que vimos anteriormente, verificamos que a fenolftaleína adquiria coloração rosa, e isso se deve à presença do hidróxido de sódio, uma substância básica indicada pela coloração apropriada do indicador fenolftaleína. Vamos agora para a segunda questão. Bom, essa questão também é de 2016, também da modalidade A, foi o que a gente combinou de resolver aqui, e ela vai falar de uma estação de tratamento. Ela pede o seguinte: defina se cada etapa se baseia em um processo físico ou químico e justifique sua resposta. Cada etapa de tratamento da água numa estação. Era um enunciado bastante grande, se a gente olhar aqui na outra página, ó, era um enunciado enorme, olha lá. Então, o que eu fiz? Eu fui direto para a pergunta, a proposta. Essa é uma boa dica para você que vai resolver questão de qualquer concurso. Enunciados, às vezes, são muito grandes e você se perde. Leia primeiro a proposta, primeiro a pergunta, porque aí quando você for para o enunciado, você já vai com a sua leitura mais focada, mais assertiva e perde menos tempo para a resolução, tá? Então, ele quer saber se os processos de tratamento de uma estação de tratamento, né? Os processos de tratamento de uma estação de tratamento de água, eles são físicos ou químicos. Principalmente físicos ou principalmente químicos, tá? Porque a gente vai ver que os dois vão se misturar
em algumas situações. Então, aqui coloridinho, bonitinho pra gente, o que é mais ou menos um esquema do que acontece na estação de tratamento, né? Então, a água vem captada de um rio, de uma represa, né? Passa por uma estação de tratamento, sofre processos físicos e químicos para retirada de impurezas físicas, pedaços de pedra, pedaços de madeira, galhos de árvore, folhas, e também de impurezas químicas, que são micro-organismos presentes na água, algumas substâncias que podem, porventura, ser depositadas irregularmente por empresas, né, que estão ao longo do rio, né? A gente aqui do Rio de Janeiro passou por esse problema, passa ainda, né, por esse problema de dúvidas em relação ao tratamento da água, e descobriu um grande aporte de substâncias químicas na água dos rios que fazem captação da região metropolitana aqui. Passou bastante tempo sob com desconforto, né, de receber uma água com cheiro, uma água com cor, uma água com sabor, né, imprópria para o consumo. Tá? Depois de própria para o consumo, analisada, essa água é levada a uma adutora e é distribuída à população. Então vamos ver as etapas básicas. É óbvio que pode mudar de uma estação de tratamento para outra, mas no geral é isso que vai acontecer. Tá? E a gente discutir se esses processos são físicos ou químicos. Então a primeira etapa aí é a coagulação. A água que chega à estação de tratamento de água bruta, trazida por redes de captação, recebe um agente coagulador, que geralmente é o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio em contato com a água, né, ele gera o hidróxido de alumínio. Então, esse processo de reação do sulfato com o hidróxido é um processo químico, tá? Mas não é o processo químico de transformação do hidróxido de alumínio, né, do sulfato de alumínio, perdão, em hidróxido de alumínio, é que faz a coagulação, tá? É a presença do hidróxido de alumínio que provoca a coagulação. Então ele fala aí, ó, o hidróxido de alumínio é o verdadeiro coagulante. A propriedade é aglomerar partículas sólidas, como argila. Então, a argila seria muito leve, né, pouco densa, ficaria suspensa, e o tempo de decantação seria muito grande daquela argila, e a gente precisa de uma agilidade para tratar aquela água. Então, coloca-se o sulfato de alumínio. O sulfato de alumínio sofre uma reação química, se transforma no hidróxido de alumínio. O alumínio é um cátion que tem uma relação de carga muito alta, ele tem uma carga muito alta, e aí ele age como um ímã. Ele atrai as partículas de argila e outras partículas menores, né, e forma coagulados, tá? Coágulos. Esses coágulos é que vão depois passar por os processos seguintes para serem retirados, tá? Então, há uma formação do hidróxido de alumínio, né, e uma hidrólise dos íons presentes nessa solução, que acaba aumentando a concentração de íons H3O+, tá? Que é o H+, né, na água forma o H3O+, tá? Então aumenta a acidez. Então a gente vai ter que corrigir essa acidez no final do processo. Então, é um processo químico, é um fenômeno químico na transformação do sulfato de alumínio em hidróxido de alumínio, mas a coagulação em si, não, tá? A coagulação em si é um processo físico. Assim como é física, a floculação. A floculação é quando você movimenta a água para misturar essas substâncias presentes na coagulação, tá? Elas aumentarem a interação pelo próprio contato entre elas, e essa interação formar flocos, esses flocos maiores que vão, por ação da gravidade, se decantar. Eles ficam maiores, mais pesados, né? E aí mais densos, e aí vão se decantar. Então, por isso que o próximo processo também é decantação. Então, a floculação é um processo físico e a decantação também é um processo físico. Tá? A água ela é colocada em repouso, e aí os flocos maiores formados na etapa anterior, eles vão para o fundo por ação da gravidade. Tá? Essa água que está por cima, ela vai ser retirada, porque ela não tem as impurezas estão todas no fundo do tanque,
né? E aí, de tempo em tempo, esse tanque tem que ser limpo, né? Para essa substância que está lá embaixo do fundo não acabar sendo revirada pelo próprio movimento das águas, né? E contaminar a água novamente, tá? Mas o processo de decantação é esse processo de deixar a gravidade agir. Então, é um processo físico também, tá? A filtração é um processo que a gente já conhece, né? De várias situações do nosso dia a dia, quando a água passa por filtros formados por carvão, areia e pedras de diferentes tamanhos, para que sejam retiradas impurezas de diferentes tamanhos. Então, a filtração também é um processo físico, onde você retém substâncias insolúveis da água, tá? Então, repara que até agora a gente está retirando substâncias insolúveis na água, ok? Com processos físicos, tá? Existe uma reação química que acontece lá no iniciozinho, mas a floculação, a decantação e a filtração são processos físicos para retirada de substâncias insolúveis na água. A desinfecção já é um processo para atacar substâncias solúveis na água. As insolúveis, a maioria a gente tirou lá nas etapas anteriores. A desinfecção, ela é feita geralmente com cloro, tá? Ele é o mais comum, mais barato, é muito seguro, né? Existem outros meios de fazer desinfecção da água, mas é realmente o mais comum a utilização do cloro. O cloro, ele age oxidando substâncias, então ele oxida micro-organismos causadores de doença e aí elimina essas substâncias orgânicas, né? Ou até outras substâncias inorgânicas que não deveriam estar presentes, são ali mudadas, transformadas quimicamente e aí não mais apresentam risco na hora da ingestão desta água. Então, a desinfecção com a utilização do cloro é um processo químico, tá? O cloro age quimicamente nestas substâncias. A próxima etapa é a fluoretação. É a aplicação de flúor na água para prevenir formação de cárie. Ok? Então, em quantidade adequada, o flúor tem essa característica. Flúor de menos, maior probabilidade desse esmalte do dente da gente sofrer a ação do próprio metabolismo do alimento na boca, tá? Flúor demais pode manchar o dente e até levar a problemas mais sérios, intoxicações mais sérias e morte. Mas flúor na quantidade adequada tá legal para evitar a formação de cáries. Então, o que eles fazem? Eles pegam um sal de flúor e dissolvem na água. Então, é um processo físico. É apenas a dissolução deste sal de flúor na água, tá? Lembra que na etapa 1 houve um aumento da acidez? Né? Então, aumentou a concentração de H3O+, abaixou o pH, aumentou a acidez da água? Pois é, a gente precisa fazer uma correção desta acidez. Então, se a gente quer corrigir uma acidez, né, aumentar um pH, a gente vai aplicar alguma coisa que seja antiácida, alguma coisa básica para fazer o fenômeno da neutralização. Essa correção de pH é um fenômeno químico, né? Então, é aplicado cal, que é o carbonato de sódio, na água, para neutralizar a acidez livre que surgiu na etapa de coagulação. Esse processo deixa o pH da água próximo ao pH neutro, né, que é o pH adequado para que a água seja consumida, tá bom? Então, vamos recapitular. Coagulação, processo químico. Depois, a própria coagulação é um processo físico, mas há uma questão química aí. Floculação, físico. Decantação, físico. Filtração, físico. Desinfecção, químico. Fluoretação, físico. E correção de pH, químico. Tá ok? Vamos agora, então, para a terceira questão. Nessa questão, a gente vai utilizar a dica que nós vimos na questão anterior, que era a questão da estação de tratamento de água. É um enunciado grande, cheio de informações. Vamos para o final. Vamos ver o que ele quer e aí a gente, quando for ler o enunciado, ler de maneira mais assertiva. Então, lá no final, ó, com base em conceitos físicos e químicos, explique a queda observada na temperatura de ebulição da água. Então, você vai sublinhar no dia da prova ebulição da água e é isso que você vai analisar quando estiver lendo o enunciado. Então, vamos lá. Numa conversa entre dois amigos,
O rapaz continuou a contar o sonho estranho que tivera. Estava naquele local e decidi fazer um café. A água entrou em ebulição mais rápido que normalmente acontece nos outros lugares onde estive. Quando medi a temperatura do líquido no interior da panela, a indicação era de aproximadamente 71 graus Celsius. Após ouvir atentamente a amiga, lhe respondeu sorrindo: certamente você não estava aqui em Brasília. Aqui, o ponto de ebulição da água é aproximadamente igual a 98,3 graus Celsius. Indique as características geográficas do local que foi sonhado pelo rapaz. E com bases em conceitos físicos e químicos, explique por que a temperatura foi menor do que a observada. Se você estiver assistindo esse vídeo numa região no nível do mar, aqui no litoral do Rio de Janeiro ou qualquer outro litoral do Brasil, você vai estranhar até essa temperatura de ebulição de Brasília, né? Por quê? Porque a gente costuma estudar aqui que no nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius, certo? É aproximadamente 100 graus Celsius. Então, o que vai interferir, o que vai causar essa alteração na temperatura de ebulição? Bom, primeiro vamos entender o que é ebulição. Então, a ebulição é a passagem, transformação física, de uma substância no estado líquido para o estado gasoso, ok? Então, a maneira mais comum que a gente observa essa passagem é pelo aquecimento. Então, no aquecimento, essas moléculas elas são agitadas, né? E essa agitação aumenta o choque entre elas e causa um aumento da pressão. Quando é que ela vai entrar realmente em ebulição? Ela vai entrar em ebulição quando essa pressão interna do líquido, causada por esses choques, né, entre as moléculas, ela for superior à pressão externa. Então dá uma olhadinha nesse destaque aí da figura. Essa pressão atmosférica é a pressão sobre o líquido, tá? Então essa pressão atmosférica maior é que vai interferir na pressão interna, ou melhor, em que temperatura essa pressão interna vai se sobrepor, ser maior do que a pressão atmosférica. No momento que isso acontecer, o líquido entra em ebulição. Então, esse fenômeno de transformação física do líquido em gasoso, ele tem até outros nomes, né? Evaporação, vaporização. Agora, repare que a evaporação e a vaporização, elas ocorrem lentamente e elas não têm necessariamente uma temperatura definida, né? A ser atingida por aquele líquido. Então, por exemplo, uma roupa no varal, ela evapora, a água evapora. Mas chega a 100 graus Celsius? É óbvio que não, né? Então, ali você tem outras ações de outros fatores para mudança de estado físico. Então, a ebulição é uma propriedade específica da substância e ela ocorre nessas condições. Quando você tem a pressão interna do líquido se sobrepondo à pressão atmosférica. E aí que tá. A pressão atmosférica, ela muda dependendo da altitude. Se você está num local com uma altitude maior, você já deve ter ouvido falar que o ar fica mais rarefeito. O que é um ar rarefeito? É uma menor quantidade de substâncias, de moléculas do ar atmosférico presente. Então, quando você está em altitudes maiores, tem menos oxigênio, menos moléculas. Então, isso acaba acarretando uma pressão atmosférica menor. Se você está no nível do mar, aí abaixo, olha lá, ó, pressão atmosférica no nível do mar, 760 milímetros de mercúrio, né? Então, é o que a gente vai relacionar com 1 atm, uma atmosfera, tá? Que é maior do que se você estiver lá no Monte Everest. Olha no Monte Everest, a pressão é 250 milímetros de mercúrio, menor do que no nível do mar. Professora, mas quando eu viajo de carro e subo a serra, eu sinto uma pressão no ouvido. Ou quando eu viajo de avião, eu sinto a pressão no ouvido. Se eu estou subindo a pressão, estou sentindo essa pressão no ouvido, não é porque a pressão está aumentando?
Não. A pressão está abaixando. O que você está sentindo é a diferença de pressão do seu corpo, que estava antes a 1 atm, ou uma pressão maior, né? E em relação à pressão atmosférica. Então, é o seu corpo que está dando o sinal de que a pressão está mudando. Só corre lentamente, depois você acostuma, tá? Acostuma-se mais com a pressão do que com a questão do ar ser rarefeito. Vocês já devem ter visto também jogadores de futebol que vão para países onde a altitude é maior, eles sentem a diferença da oferta de oxigênio para a respiração. Então você imagina, você respira de uma determinada maneira, tem uma determinada dilatação, expansão do diafragma, está acostumado com isso. Vai para um lugar onde você tem menos oferta de oxigênio e você ainda faz um esforço físico. Então, realmente, os jogadores, os atletas sofrem muito esse ar rarefeito. Então, lá a pressão é menor porque o ar lá tem menos moléculas para produzirem esse choque entre elas, ok? A gente pode fazer uma escalinha, olha lá, de como é a variação da ebulição para algumas atitudes. Brasília, por exemplo, que apareceu no enunciado, é mais alto do que as cidades do litoral, né? Do Rio de Janeiro, por exemplo, que é utilizado aí na figura, tá? No nível do mar. Então, por isso que a temperatura de ebulição é um pouco menor. E à medida que você vai subindo, a temperatura de ebulição vai diminuindo. Por quê? A pressão atmosférica vai diminuindo, vai ficando mais fácil para o líquido atingir e até ultrapassar a pressão do ambiente, ok? Então, é mais fácil evaporar a água quando você está numa altitude maior do que quando você está no nível do mar. Olha lá, no nível do mar, temperatura de ebulição da água, 100 graus. Subiu um pouquinho, olha lá, Cidade do México, que é o exemplo aqui, 93 graus. Brasília está entre esses dois, né? Com 98,3 está entre esses dois, tá? Aí você tem lá no Tibete, 87, você tem lá no Mont Blanc, né? 85, você tem lá no Monte Everest, 72 graus Celsius. Então, provavelmente, o rapaz do sonho, né, estava no Monte Everest, tá? Estava pensando em cozinhar alguma coisa, em fazer o café, né, que era o exemplo dele, no Monte Everest. É um problema, muitas vezes, cozinhar em cidades onde a altitude é maior. Como a gente dá um jeito para tudo, né, ou pelo menos tenta, a tecnologia, né, nos ajuda a cozinhar quando estamos em grandes altitudes ou quando estamos com pressa. Olha o que a gente pode usar. Uma panela de pressão. Qual é o objetivo da panela de pressão? Aumentar a temperatura interna onde o líquido, no recipiente onde o líquido será evaporado. Então, se você faz numa temperatura sem tampa, numa panela sem tampa, ou melhor, né, ou numa panela com uma tampa comum, a pressão do ambiente é a pressão no nível do mar. Se você estiver aqui ou lá no Everest, a pressão do ambiente, ok? Não tem como mudar. Agora, se você utiliza uma panela de pressão, o vapor formado da própria evaporação, ele vai aumentando o número de moléculas sobre este líquido e aumentando a pressão dentro da panela, por isso o nome, obviamente, panela de pressão, tá? Então você consegue atingir uma temperatura maior do que a temperatura de ebulição da água num recipiente aberto. Então, se você está com pressa de cozinhar ou o alimento é de difícil cozimento, né? Você precisa de uma temperatura maior e você quer economizar o gás, porque se você tem uma panela aberta, essa água vai ficar 100 graus Celsius até que toda a água evapore, né? Então não adianta você deixar horas ali no fogão, porque a temperatura não vai aumentar. Uma vez atingido 100 graus, ela vai ficar estacionada em 100 graus até que todo o líquido acabe. E aí é melhor você utilizar uma panela de pressão para facilitar o cozimento do seu alimento, tá? No Monte Everest, como foi o caso do nosso amigo aí sonhador, ele vai ter que fatalmente lançar mão de uma panela de pressão, porque muitos alimentos demorarão muito para atingirem o ideal de ingestão, né, de cozimento que você espera com
a água fervendo muito rapidamente, ali em cerca de 70 graus. Ok? Então é isso, pessoal. Essas foram as questões de química da modalidade A. A gente se vê por aí. Qualquer dúvida, mandem uma mensagem para o projeto Foca na UNC ou no meu Instagram, Química Fundamental. Uma boa sorte para todos vocês!